Mas eu me lembro que eu aprendi na escola que teve muitas revoluções nessa época. Tem cabanagem, não sei se é, não me lembro se essa é da independência ou não, depois, né? Uhum. Revolução Pernambucana, Sim. Amador Bueno em São Paulo antes, enfim, Esse é século XVII, tem várias coisas, não é Sim, isso? sim. Então como é que essas insurreições se relacionam com a independência final de 1822? A primeira coisa a ser dita, Mônica, é a seguinte. A situação colonial, ela é propícia ao descontentamento. As pessoas se rebelam muito facilmente na colônia. Sim. Por quê? Porque tem crise de abastecimento, porque a economia agrícola de subsistência é frágil, né? Porque tem muita invasão estrangeira, porque tem, enfim, guerras com populações nativas, porque tem conflito em torno do controle da mão de obra, tem regiões que têm mão de obra assegurada com tráfico negreiro, tem regiões que não, lançam-se então ao apresamento de indígenas. Caso notório de São Paulo, parte da Amazônia, tem atraso de salário, né? As autoridades metropolitanas estão longe demais. É um descuido geral com a nação. Enfim, a situação colonial é propícia ao descontentamento e à eclosão de revoltas. Mas essas revoltas, elas nunca passam de um limite muito bem estabelecido. São revoltas contra a situação específica, contra o momento, contra um mau funcionário, contra um corrupto, mas nunca contra o rei. Tá bom. Portanto, nunca são revoluções. Quer dizer, não são alterações, propostas de alteração radical da ordem, mas sim de conserto das coisas. Bom, isso começa a mudar no século XVIII. Né? A Inconfidência Mineira, que não chegou a acontecer, foi apenas tramada e descoberta antes de se tornar um movimento público, né? Em 1788 e 1789. É uma rebelião tradicional dessas aí. Né? Tá bom. É uma rebelião contra o aumento de impostos, contra a cobrança abrupta, né, de impostos atrasados. Isso acontecia sempre. Mas ela tem uma novidade. Né? Ela tem alguns conteúdos políticos novos. Alguns. Por exemplo, eles falavam numa república. Claro que falavam numa república. É um conteúdo norte-americano. A independência dos Estados Unidos tinha acontecido e já tinha espraiado algum paradigma de ação. Era uma república de Minas Gerais que eles falavam e não uma república do Brasil. Pois é. Portanto, eles não queriam a independência do Brasil. Portanto, Tiradentes não é um prócer, não é um herói pioneiro da independência do Brasil. Né? Ele participou de um movimento tipicamente colonial, mas que tinha alguns conteúdos novos. Aconteceu na Bahia. Ele era mineiro, né? Ele era mineiro. Né? Não era brasileiro. Isso, ele era um português das Minas. Né? Isso aconteceu na Bahia 10 anos depois. Né? E aí já com conteúdos mais novos ainda, porque já tinha acontecido a Revolução Francesa. As coisas vão se acumulando. Né? Quando a corte vem para cá, tem gente que sai ganhando, tem gente que sai perdendo. Né? Uma capitania que se deu muito mal com a vinda da corte, Pernambuco. Né? Tinha comunicação direta com Portugal, não ganha nada, né? Pagando impostos para o Rio de Janeiro. É praticamente impossível no começo do século XIX você fazer o trajeto Pernambuco, Rio de Janeiro, por terra, a navegação de cabotagem não permite. Enfim, uma revolução ocorre em Pernambuco em 1817. É uma revolução contra o governo do Rio de Janeiro. Ora, o que acontece? Lembra da politização dos espaços públicos, do acúmulo de exemplos? É a mais radical de todas essas. Tem gente de tudo quanto é tipo social, estão falando em república, tem inspiração da Revolução Francesa, tem tratamentos republicanos, e não apenas uma retórica que nem era lá atrás, na Inconfidência Mineira. Só que ela perde, né? Ela é perdedora, essa Revolução Pernambucana. Mas ela quer a independência de Pernambuco ou ela quer a indência do Brasil? Já tem um sentido de brasileiro aí. Quer de Pernambuco, formando um conglomerado com outras partes próximas a Pernambuco, sem que os seus revolucionários tivessem uma clareza exatamente de qual seria a territorialidade da República Pernambucana. Mas não é a independência do Brasil. Quer dizer, é a independência, eles perderam, mas eles também eram os perdedores, né? Sim. Em relação ao Sul, a Minas, São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, que então foram os ganhadores do ponto de vista do dinamismo da economia. Então você veja que a partir daí,
a prática revolucionária, ela já tem muitas faces. Não é apenas, aliás, não é em direção à independência do Brasil. É em direção a outras agendas, a uma variedade de reivindicações que precisa ser considerada aí. A independência do Brasil é um movimento revolucionário. Só que ele é uma negação da Revolução de Pernambuco, é uma negação de um igualitarismo que tinha sido esboçado lá na Bahia em 1798. Não tem nada a ver, em termos de continuidade, com Tiradentes, com a Inconfidência Mineira. É um outro movimento, é uma outra revolução. Né? E é uma revolução que começa com uma Revolução Portuguesa. Veja aí mais um caso interessante. Né? Em 1820, em Portugal, eclode um movimento revolucionário contra a presença da corte no Brasil. Olha quanta coisa diferente está em jogo. Né? Os portugueses da Europa, descontentes com o fato de que a corte permanecia no Brasil, mesmo depois da derrota de Napoleão Bonaparte, não tinha mais motivo aparente para a corte ficar no Brasil, mas ela não volta. Fazem uma revolução. Dizem, vamos então elaborar uma Constituição Nacional para Portugal, e com essa Constituição vamos manter a monarquia, mas será uma monarquia constitucionalista, vamos limitar os poderes do monarca, e obriga então Dom João VI e a família real a voltarem para Portugal. É um movimento revolucionário lá. A independência do Brasil começa a surgir, nessa década de 1820, como uma negação da Revolução Portuguesa, ainda que muito parecida com algumas agendas. Por que é uma negação? É uma negação porque no Brasil entende-se que a Revolução Portuguesa é contra o Brasil. Né? E surge finalmente então uma ideia de distinção entre Portugal e Brasil. E aí forma Brasil. Claro. Por oposição. Porque é uma distinção por oposição, é uma distinção de conflito. Não é uma simples diferenciação, mas é uma distinção baseada num conflito de interesses. Aí as pessoas então que saíram perdendo com a vinda da corte, fazem com que a corte volte. Mas e as pessoas que saíram ganhando com a vinda da corte? Querem que haja um governo no Brasil, e é por isso que Dom Pedro fica. E é por isso que um governo no Brasil evolui em direção a um Estado do Brasil. Então é uma revolução. Só que é uma revolução com base em outros movimentos, nunca uma cópia, sempre uma reelaboração. São interesses muito diferentes que estão em jogo, e é fundamentalmente uma revolução porque cria algo muito novo. Uma sociedade brasileira, uma nação brasileira, um Estado Nacional brasileiro que não existiam antes. Tivemos a nossa revolução, pelo menos uma, a independência do Brasil. Né? Quer dizer, o Brasil surge de um movimento revolucionário. Última coisa sobre esse ponto, né? Não concebamos que uma revolução ela é capaz de modificar todas as coisas de uma realidade. Isso não existe. Né? Todos os movimentos dignos desse nome na história da humanidade mantiveram coisas, não mexeram em algumas coisas. Não há transformação absoluta da realidade possível, uma transformação abrupta. A não ser que caia um meteoro gigante na Terra e extinga com a vida. Aí todas as coisas foram modificadas. As revoluções sempre mantêm coisas. Professor, última coisa. O que representou para Portugal a independência do Brasil? Primeiro, como é que Portugal recebeu a independência? E depois, o que significou? Basicamente, Portugal, com a independência do Brasil, Portugal tem que reorganizar o seu império colonial, que continua existindo, né? Então, esse movimento constitucionalista de 1820, né, sem querer, criou uma incompatibilidade com grupos de interesse no Brasil, que passaram a defender, então, a independência. Né? É uma perda significativa para Portugal, sem dúvida nenhuma. Né? No entanto, Portugal trata de compensar essa perda do Brasil, investindo mais na África. Explorando mais a África, no caso. É como se o Império Português se tornasse mais africano e menos americano. Né? Como nós sabemos, esse império dura até 1974, né? Quando a Revolução dos Cravos em Portugal finalmente acaba, né, com esse colonialismo português. Então é como se o Brasil saísse de cena e a África, que já estava, ganhasse maior peso. A África compensou a perda do Brasil?
É difícil dizer em termos de uma compensação efetiva, porque isso pressuporia um cálculo racional, né? A história impôs isso. Né? Tá bom. Foi uma forma de continuar se aproveitando de uma lógica de competição internacional que indicava essa possibilidade de exploração de outros países. Né? Claro, isso é péssimo para as regiões que são exploradas, essa é uma lógica de expoliação, é uma lógica de expropriação. Né? Mas é uma circunstância histórica. Né? Então não se trata de pensar, será que era melhor ter ficado com o Brasil? Não deu para ficar com o Brasil. Né? Também Portugal não estava assim tão interessado no Brasil. Tá né? O Brasil já estava adquirindo uma feição própria com a vinda da corte. Né? Então já tinha um jeito próprio. Né? A África ela é uma alternativa a uma imposição histórica. Na proclamação da independência do Brasil, Dom Pedro usou a palavra brasileiros? Então, a palavra brasileiros ela é de uso muito incipiente antes da independência do Brasil. Né? Mas a partir de 1821, né, quando começa a surgir a ideia de um Brasil realmente separado de Portugal, ela ganha prestígio. Veja que nós não conhecemos uma declaração de independência do Brasil. Tá né? Muito se fala no 7 de setembro, mas nós não temos um documento formal, uma declaração de independência em 7 de setembro. Mas tem aquela feita no Rio, não tem? Então, temos uma série de proclamações que estão indicando claramente a intenção de independência do Brasil. Né? E aí a palavra brasileiro surge. Né? Surge. Ela já existia, só que ela ganha uma importância tremenda. Veja, repito, não é uma declaração única de independência, mas são manifestos a outras nações, é uma convocação de representantes para formar uma constituinte brasileira. Né? Aí o brasileiro, brasileira, ganha muito peso, passa a se revestir de um significado de um projeto que está sendo concretizado. Tá bom. Muito obrigado, professor. Imagina, foi um prazer.